O movimento anabatista é considerado um terceiro ramo da reforma do século XVI, uma vez que não se uniu nem aos luteranos nem aos calvinistas. Este movimento é fundamental para compreender a liberdade de consciência, o pacifismo, o batismo de adultos e a separação entre igreja e Estado, que é promovida em grande parte do protestantismo hoje. Para compreender o anabatismo, devemos compreender como o protestantismo se relacionava com a sociedade em que cresceu. Martinho Lutero, Ulrich Zwingli e João Calvino acreditavam que a reforma deveria estar ligada ao Estado e que as pessoas que ali viviam deveriam adotar a religião do rei ou de seus governantes. Portanto, a virada para o protestantismo, na maioria dos casos, não teve muito a ver com a conversão pessoal, mas com uma espécie de obrigação estatal. Neste contexto, algumas ideias eram conflitantes. Primeiro, a interpretação do batismo era problemática. Dentro do luteranismo e do calvinismo, as crianças eram batizadas, pois nasciam em território protestante, e os filhos herdavam a fé dos pais. Alguns protestantes concebiam que tanto a conversão como o batismo deveriam surgir do livre-arbítrio e não da imposição da igreja, do Estado ou da família. Em segundo lugar, a participação dos protestantes em várias guerras, incluindo a guerra contra os muçulmanos, gerou descontentamento entre vários grupos que consideravam que os crentes deveriam aplicar literalmente os ensinamentos de Jesus do Sermão da Montanha. Esses descontentes, aparentemente desconexos, foram as sementes do anabatismo. A origem do anabatismo pode ser atribuída com considerável certeza à cidade de Zurique, entre a comunidade de reformadores que seguiram Ulrich Zwingli. Um grupo de crentes analisando as escrituras e encontrando pontos de divergência entre o que a Bíblia exigia e a prática da igreja reformadora tentou instar Zwingli a implementar reformas mais rigorosas. Dada a impossibilidade de Zwingli avançar com as reformas mais radicais, provavelmente devido às limitações políticas do reformador, este grupo organizou-se numa espécie de irmandade. Entre aqueles que formaram este grupo estava Wilhelm Reublin, Felix Manzen, John Brooklyn, George Blaurock e Conrad Grebel. A primeira coisa que fizeram ao iniciar a comunidade foi aplicar o batismo. George Blaurock, um ex-padre católico, pediu a Conrad Grebel, um jovem humanista de família nobre que havia retornado da Universidade de Paris, que o batizasse. Depois que Blaurock foi batizado, ele fez o mesmo com outros irmãos. O grupo logo recebeu o nome de Anabatistas, ou rebatizadores. Este nome foi imposto por quem via com ceticismo o fato de o grupo não considerar válido o batismo infantil. À medida que o grupo de anabatistas crescia, começou a despertar grande oposição, tanto de católicos como de reformadores. O pacifismo extremo, praticado pelos anabatistas, também se tornou um incômodo para aqueles que queriam manter a ordem social e política. As posições iniciais que diferenciavam os anabatistas dos protestantes e católicos foi o fato de que acreditarem que as autoridades seculares não deviam governar ou interferir nos assuntos da igreja. Mas a perseguição começou oficialmente em 1525, quando os cantões católicos suíços começaram a condenar os anabatistas com pena de morte. Isso foi seguido pelos cantões protestantes. Em 1521, Carlos V decretou a pena de morte contra os anabatistas e em 1529 foi emitido um decreto imperial contra o grupo. O número de anabatistas que morreram nesse período foi enorme. Foram queimados, torturados e afogados, como uma espécie de condenação pelo ato de rebatismo. Porém, quanto mais ele era perseguido, mais o movimento crescia. Mas nem todos os anabatistas eram pacifistas. Depois que a primeira geração do movimento morreu na perseguição, os anabatistas tornaram-se cada vez mais radicais. Thomas Müntzer unificou várias doutrinas anabatistas com o desejo dos camponeses por justiça e liderou um movimento que foi suprimido pelos príncipes alemães em 1525. Muitos anabatistas seguiram o exemplo de Müntzer, entre eles Melchior Hoffmann. Hoffmann começou a anunciar em Estrasburgo que a vinda do Senhor estava próxima, que ficaria preso durante 6 meses, que o fim chegaria e que Estrasburgo seria a nova Jerusalém. Ele abandonou o pacifismo e instou seus seguidores a lutarem contra os seus oponentes. Hoffmann é posteriormente preso, o que aumentou a sua popularidade. Depois disse que a Nova Jerusalém já não seria em Estrasburgo, mas sim em Münster. Logo, os anabatistas chegaram para assumir o controle da cidade. Uma de suas primeiras medidas foi expulsar os católicos.
mas no final as forças católicas conseguiram recuperar o controle da cidade e os líderes anabatistas foram presos e executados. Assim terminou o principal surto do anabatismo revolucionário. Logo dentro do movimento começou a se considerar que o fracasso do movimento estaria no abandono de suas posições pacifistas. O líder mais notável deste pensamento foi um ex-padre holandês chamado Menno Simons, que abraçou o anabatismo em 1536. Para Simons, o pacifismo foi uma parte fundamental do movimento anabatista e ele passou o resto de sua vida pregando este princípio. Os seguidores do Menno Simons passaram a ser chamados de menonitas. A partir deste momento, o anabatismo abandonou para sempre a violência e o movimento começou a florescer. Algumas características dos menonitas eram a recusa em prestar juramento, o que os limitava a ocupar cargos públicos. Seu profundo pacifismo e princípio de aplicação literal dos evangelhos fizeram deles alvo de ataques constantes. Isso forçou-os a emigrar para a Europa Oriental e mais tarde para a América do Norte, onde os princípios da tolerância religiosa eram difundidos. Os testemunhos de muitos anabatistas assassinados por sua fé foram compilados no livro O Espelho dos Mártires, de Thielemann, publicado em 1660. Esta compilação documenta as declarações de fé, histórias e testemunhos dos mártires cristãos, especialmente os anabatistas pacifistas. O movimento anabatista alinhou-se com as doutrinas e postulados gerais da Reforma, mas também defendeu a ideia de que os cristãos convencidos e batizados deveriam seguir fielmente os ensinamentos de Cristo. Como consequência, comprometeram-se a viver livres da escravidão do mundo, a amar os seus inimigos e a abster-se de toda violência e a mostrar solidariedade material para com os pobres. O anabatismo pode ser definido em 3 pontos principais: o discipulado como essência do cristianismo, a igreja como irmandade e uma ética moral baseada no Sermão da Montanha. Os anabatistas de hoje são os menonitas, amish e luteritas, que em muitos casos são eticamente descendentes dos anabatistas do início do século XVI. Estima-se que existam cerca de 2 milhões de anabatistas no mundo hoje. Este movimento recorda-nos a tensão constante que existe entre os poderes religiosos e políticos, a necessidade de conversão e a convicção pessoal em relação a Jesus Cristo e a revisão das práticas cristãs relacionadas com o apoio à violência e à imposição religiosa. Também nos lembramos dele sempre que a Igreja procura aliar-se aos poderes estabelecidos, quer impor a fé pela força ou procura posições privilegiadas para exercer o controle. Finalmente, fazem-nos voltar à necessidade permanente de praticar o Evangelho, o amor e a compaixão que o cristão deve demonstrar pelos mais fracos. Falhas muito evidentes no cristianismo hoje.